Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um livro que tenta responder uma das perguntas mais, profundas da ciência. Do que o universo é realmente feito? E a nossa fonte é O Universo Elegante, do Brian Greene, que nos leva direto para um problema gigantesco. Exato, porque a física hoje ela se apoia em duas colunas mestras. De um lado tem a teoria do Einstein, a relatividade geral, é a física das coisas enormes. Estrelas, galáxias, sabe? É tudo muito elegante e geométrico. Uhum. E do outro lado, a gente tem a mecânica quântica, que é o oposto. É o manual de instruções do mundo minúsculo, dos átomos, das partículas. Certo. O problema, e a nossa missão aqui, é entender por que essas duas teorias, que são incrivelmente bem-sucedidas, simplesmente não se bicam. Elas são incompatíveis. E o Greene usa uma metáfora ótima para isso, né? Ele fala que esse conflito é uma nuvem escura pairando no horizonte distante da física. Exato. E essa nuvem escura não é um problema pequeno, um detalhe. É o que impede a física de ter uma descrição completa da realidade. E o que deixa tudo mais frustrante é que elas funcionam perfeitamente sozinhas, né? Perfeitamente, a relatividade geral foi confirmada com uma precisão, assim, absurda. O GPS que a gente usa no celular, por exemplo, ele precisa fazer correções baseadas nas equações de Einstein para funcionar. Sério? Sim, sem elas, erraria a nossa localização por quilômetros todo dia. Nossa, e a mecânica quântica é a mesma coisa, imagino. É a base de, quase toda a tecnologia moderna, computadores, lasers. Exatamente. A previsão do comportamento de um elétron é uma das coisas mais precisas de toda a ciência. Então a gente tem duas teorias testadas à exaustão. Que funcionam. Que funcionam. O problema é quando o universo obriga a gente a usar as duas ao mesmo tempo. E existem lugares assim. Lugares que são, enormes em massa, mas ao mesmo tempo minúsculos em tamanho. O centro de um buraco negro, por exemplo. Exatamente esse é o cenário. A massa de uma estrela inteira esmagada num ponto infinitesimal. A relatividade lida com a massa, a quântica com o ponto. E aí? E aí as equações entram em pânico. Elas dão infinito como resposta, que é o jeito da física dizer, olha, não faço a menor ideia. Entendi. O mesmo vale para o instante zero do Big Bang. Nossa física atual quebra nesses pontos. E como o livro aponta, historicamente, quebrar a física é o primeiro passo para uma grande revolução. Ok. Vamos por partes, então. Para entender essa briga, a gente precisa conhecer os lutadores. Vamos começar pelo campeão dos pesos pesados, a relatividade geral. Que também nasceu de um conflito, né? Um conflito que Einstein encontrou com uma teoria ainda mais antiga, a gravidade de Isaac Newton. Certo. No começo do século XX, Einstein publicou a relatividade especial, e ela estabelecia um limite de velocidade cósmico. Nada, absolutamente nada, pode viajar mais rápido que a luz. Uma regra que parece simples, mas que bagunçou uma teoria que já durava mais de 200 anos. Bagunçou completamente. Porque, para Newton, a gravidade era uma força que agia, na hora, instantaneamente. Não importava a distância. Como assim? Se o Sol sumisse agora, Newton diria que a Terra sairia voando da órbita no mesmo segundo. Mas a gente só veria o Sol apagar 8 minutos depois, que é o tempo que a luz leva para chegar aqui. Ah, entendi. A informação da gravidade, para Newton, viajaria mais rápido que a luz? Exato. E para Einstein isso era impossível. A gravidade de Newton tinha que estar errada em algum ponto. E a solução dele para isso é uma das ideias mais visuais da ciência. Ele basicamente disse para a gente parar de pensar na gravidade como uma força que puxa e começar a pensar no próprio espaço como um tecido. Um tecido ativo, flexível, a analogia da cama elástica. É uma mudança total de paradigma. Pensa numa cama elástica bem esticada. Aquilo é o espaço-tempo. Certo. Agora, se você coloca uma bola de boliche pesada no meio, ela vai criar uma curva, uma depressão ali no tecido. E essa é a gravidade? Isso é o que o Sol faz com o espaço-tempo ao redor dele, segundo Einstein. Agora, se você rola uma bolinha de gude perto da bola de boliche, ela não vai seguir reto. Ela vai seguir a curvatura e começar a orbitar a bola maior. Então a Terra não está sendo puxada pelo Sol. Ela só está seguindo o caminho mais reto possível,
num espaço que foi curvado. É a geometria do universo em ação. É genial. É de uma elegância impressionante. E o ponto mais importante para a nossa discussão aqui é a natureza desse tecido na visão de Einstein. Ele é suave, contínuo, como uma folha de borracha. Certo. Você pode esticar, pode curvar, mas se der um zoom, ele continua liso, perfeito. É importante guardar essa imagem. Um universo de grande escala, governado por uma geometria suave. Ok. Primeiro pilar. O espaço-tempo suave e curvo de Einstein. Agora vamos para o outro lado, que parece ser um lugar bem mais caótico, né? O mundo quântico. Ah, bem mais. Porque no mundo de Einstein tudo é elegante, geométrico. E agora a gente vai entrar num zoológico de partículas. Zoológico é a palavra perfeita. A ideia grega do átomo, indivisível, foi só o começo. A gente descobriu o núcleo, prótons, nêutrons, elétrons. Certo. Depois que os prótons e nêutrons são feitos de quarks. E quando a gente começou a esmagar átomos uns contra os outros em aceleradores, aí a porta desse zoológico se abriu de vez. E começaram a aparecer uns bichos que ninguém esperava, né? Exatamente. Além das partículas que formam tudo que a gente conhece, o elétron, os quarks up e down, começaram a surgir umas cópias estranhas. Tipo? Uma das primeiras foi o muon. Pensa nele como um elétron. Mesma carga, tudo igual, só que 200 vezes mais pesado. Nossa! A descoberta foi tão bizarra que o físico Isidor Rabi, que era um Nobel, soltou a famosa frase: "Quem pediu isso?" É uma ótima pergunta. Ele não preenchia nenhum buraco na teoria. Nenhum. Ele simplesmente apareceu na festa sem ser convidado. E depois dele, vieram outros. Com o tempo, os físicos conseguiram organizar a bagunça num padrão. E qual era o padrão? Existem 3 famílias de matéria. A primeira família tem o elétron e os quarks que formam o nosso mundo. A segunda e a terceira são cópias exatas da primeira, só que com partículas cada vez mais e mais pesadas. O que só levanta mais perguntas. Por que 3? Por que as massas são tão aleatórias? O livro fala que o quark top é umas 40 mil vezes mais pesado que o quark up. Isso não parece elegante? Não parece mesmo. Parece que a natureza jogou dados para definir esses números. E para completar, a mecânica quântica descreve as 4 forças da natureza. Gravidade, eletromagnetismo. E as forças nucleares, forte e fraca. E elas são transmitidas por outras partículas. E a intensidade delas é absurdamente diferente. A repulsão elétrica entre 2 elétrons é 10 elevado à potência 42 vezes mais forte que a atração gravitacional entre eles. Espera, 10 com 42 zeros depois? Eu não consigo nem visualizar um número desse tamanho. Ninguém consegue. Isso quer dizer que no nível subatômico a gravidade basicamente não existe. É um sussurro num show de rock. Um sussurro inaudível. E é por isso que, na maioria das vezes, os físicos podem ignorar uma teoria ou outra. Mas agora a gente tem os 2 pilares. Como é que se junta essa imagem frenética do mundo quântico com a suavidade da cama elástica de Einstein? Elas parecem se repelir. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? E elas se repelem no meio mais fundamental que existe, a própria natureza do espaço. Lembra que para Einstein o espaço-tempo é suave, calmo, geométrico? Sim, a folha de borracha. A mecânica quântica, quando a gente leva ela às últimas consequências, pinta um quadro totalmente diferente nas escalas microscópicas. Mais estranho ainda. Completamente. Um princípio básico da quântica, o princípio da incerteza, diz que em escalas de tempo minúsculas, a energia num ponto do espaço pode flutuar violentamente. O espaço vazio, na verdade, não é vazio. Como não? Ele ferve com flutuações quânticas. Partículas e antipartículas surgem do nada e se aniquilam o tempo todo. Em vez de uma folha de borracha lisa, o espaço em escala quântica é uma espuma turbulenta, caótica. Então, a analogia que me vem é como ter 2 mapas para o mesmo lugar. A relatividade geral seria um mapa de satélite de uma cidade, liso, com as curvas suaves das avenidas. E a mecânica quântica seria um vídeo em close-up de um pedacinho do asfalto
mostrando uma confusão de vibrações, buracos se abrindo e fechando, um tremor constante. É a analogia perfeita. A geometria suave da relatividade não bate com o comportamento violento da mecânica quântica nas menores escalas. Tentar aplicar as equações de Einstein nessa espuma quântica é um desastre. Os cálculos explodem. E como você disse antes, isso vira um problema real naqueles lugares que são os dois ao mesmo tempo, massivos e pequenos, o Big Bang e os buracos negros. Exato. Nesses lugares você precisa dos dois mapas. E quando você sobrepõe um mapa liso com o vídeo caótico, o resultado é uma imagem sem sentido. O livro fala que é como um carro com dois motoristas, cada um girando o volante para um lado. O carro começa a tremer e soltar vapor. Simplesmente não funciona. É o maior impasse da física moderna. O que nos leva, claro, à busca pela solução, o santo grau da física. E o livro argumenta que a candidata mais promissora é a teoria das supercordas. Que tem uma ideia central que, apesar da matemática ser super complexa, é surpreendentemente simples. Certo. A gente está acostumada a dar zoom na matéria, né? Moléculas, átomos, elétrons, quarks. A gente sempre achou que essas partículas eram o fim da linha. Pontos. Pequenas bolinhas indivisíveis. Exato. A teoria das cordas diz, e se a gente der mais um zoom? E se ao olhar para um elétron com um microscópio superpoderoso, a gente visse que ele não é um ponto, que ele é um filamento de energia minúsculo, uma corda, que está vibrando? Ok, então. Tudo no universo seria feito não de pontos, mas de pequenas cordas vibrantes? É isso? Essa é a premissa. E essa ideia que parece pequena tem uma consequência gigantesca. Pensa numa corda de violino. Ela pode vibrar de jeitos diferentes, né? Cada vibração produz uma nota musical diferente. Um dó, um sol. Isso. A teoria das cordas propõe que as partículas são exatamente isso. Uma corda fundamental vibrando de um certo jeito. A gente percebe como um elétron. A mesma corda vibrando de outro jeito, a gente percebe como um quark. Peraí, então. O motivo de um elétron ser um elétron e não um quark é basicamente o mesmo motivo de um dó não ser um sol num violino? A identidade de tudo no universo é musical? É exatamente essa a implicação. Nesse quadro, toda a matéria e todas as forças se unificam. São todas manifestações da mesma coisa. Essa cordinha vibrante. O zoológico de partículas vira uma orquestra? Exato. As diferentes propriedades, como massa e carga elétrica, seriam só reflexos das diferentes notas que essas cordas podem tocar. Isso resolveria o problema das massas aleatórias. O quark top ser tão mais pesado que o up? Em princípio, sim. A massa de uma partícula seria a energia da vibração. Vibrações mais energéticas, notas mais altas, resultam em partículas com mais massa. As massas não seriam aleatórias, mas sim determinadas pelos padrões de vibração permitidos. E o conflito principal? Como as cordas resolvem a briga entre a espuma quântica e o espaço liso? A resposta curta é que as cordas, por não serem pontos, elas suavizam as interações. Como elas têm uma extensão mínima, elas evitam os problemas de infinito que aparecem quando se tenta espremer tudo num ponto de tamanho zero. Elas acalmam a turbulência quântica. Ok, vamos recapitular. A física moderna se equilibra em dois pilares gigantes. A relatividade geral de Einstein, que nos dá um universo de grande escala, elegante, com um espaço-tempo suave. Certo. E a mecânica quântica, que descreve um mundo subatômico bizarro, um zoológico de partículas regido pelo caos e pela probabilidade. E esses dois pilares, ambos com um sucesso experimental que não dá para questionar, são incompatíveis. Suas descrições sobre a natureza do espaço nas menores escalas são opostas. Um diz que é liso, o outro que é uma espuma turbulenta. O que nos impede de entender os lugares mais extremos do cosmos. Exatamente. E a teoria das cordas surge como uma possível ponte, sugerindo que tudo no fundo é feito de minúsculas cordas vibrantes. O que nos deixa com um pensamento final para refletir, que vem direto da essência do livro. Se a teoria das cordas ou algo do tipo estiver correta, isso muda tudo. Muda a nossa percepção da realidade, as propriedades das partículas que formam tudo, suas massas, suas cargas,
O motivo de existirem 3 famílias de matéria não seriam detalhes acidentais. Certo. Elas estariam, como diz o Green, profundamente entrelaçadas com o tecido do espaço e do tempo. As partículas são o que são por causa da geometria do universo. E isso nos leva a uma questão final. Qual? Se o universo é, de fato, uma sinfonia cósmica tocada por essas cordas vibrantes, que leis regem as vibrações? O que, em última instância, é o compositor que define a música que o cosmos toca?